Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, pelas vibrações serenas que pairam sobre nós nesta hora, por esse estado de paz íntima e fazermos juntos vibrar em nós os sentimentos mais purificados, para que estes sentimentos possam se elevar aos páramos espirituais, dos espíritos sublimes que são por nós, em nome de Jesus. E juntos compreendermos lições de vida eterna nesta grande escola chamada Planeta Terra, neste educandário divino em que nos matriculamos para que Jesus, nosso Mestre, conduzisse-nos à perfeição. Aqui estamos, Senhor, reconhecidamente pequeninos, suplicando o seu amor, a sua misericórdia em favor das nossas imensas dificuldades. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis para as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E nesse item do amor ao próximo, nós estamos na caridade para com os criminosos. E diz esse item: os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. A caridade, sendo a manifestação do amor, ela é o que mais nos aproxima da lei do amor. Então, a fraternidade reinará nesse globo quando nós estivermos nos tornando verdadeiros cristãos. Porque, como diz aqui, a lei do Cristo é a que regerá os homens. Nós temos que entender isto em nós, que à medida em que nos tornamos espíritos cristãos verdadeiramente, é que nós estaremos sendo regidos pelo Cristo, que é a lei de Deus para nós. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. O desprezo, como ontem nós falamos, é uma forma de rejeição. Existem inúmeras formas de rejeição. O desprezo é uma delas. E o que mostra o desprezo? Que quando nós não aprendemos a lidar com as diferenças, nós queremos fugir das diferenças ou retirar a dificuldade de nós, né? A pessoa que traz dificuldade para nós. Essa é a nossa imaturidade. E quanto mais nós fugimos desses compromissos, mais tormentosos ficamos, mais tormentos íntimos arrastamos. E às vezes nem sabemos por quê somos tão temerários, somos tão inseguros, porque nós estamos fugindo ou desprezando aquela situação, aquela circunstância reencarnatória, onde aqueles espíritos fazem parte do meu progresso. Tirando esses espíritos do meu progresso, eu estarei paralisada na minha evolução.
sem incômodo nenhum, sem sofrimento nenhum, mas um espírito atormentado pelo abandono dos seus compromissos, né? Então, nós estamos sempre trazendo uma página da doutrina espírita que complementa ou que traz para nós uma reflexão sobre esse tema, né? Eu queria falar hoje, nesse primeiro momento, como orar pelos que vos perseguem. Nós já lemos uma lição de Emmanuel com o mesmo título, e hoje vamos ver essa mesma lição, mesmo título, outra lição. Orai pelos que vos perseguem. O conselho de Jesus, que é orai pelos que vos perseguem, no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, não se baseia tão somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Não é só a bondade para com os semelhantes, vai mais além. Fundamenta-se no princípio justo das correspondências. Vamos ver como que é isto, né? O ódio, que ninguém confessa ter, só que muitas pessoas têm. O crime, que é toda transgressão à lei de Deus, e portanto nos enquadramos a todos. A calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas, segregam. Emanam de nós forças destrutivas, mesmo que essas emoções corrompidas, como o ódio, o crime, a maledicência, a calúnia, a crítica, o julgamento, sejam secretos aos olhos do mundo, mas vivos no meu mundo íntimo. Então, nós estamos segregando forças perniciosas destrutivas que se derramam sobre nós todo o tempo. Nós inalamos essa atmosfera espiritual criada no nosso mundo íntimo, nas imagens dos nossos pensamentos, nas emanações das nossas emoções doentias, nós inalamos e absorvemos pelos poros perispiríticos estas emanações deletérias, destrutivas, que vão adensando o nosso perispírito e adoecendo o nosso psiquismo. Então, o perseguidor encarcera-se no abismo das inquietações. Aquele que pratica o mal, no caso de perseguir alguém nos processos obsessivos de encarnado para encarnado, é disso que estamos falando, esse perseguidor, ele está preso nele mesmo, na região do abismo das trevas íntimas. Ele está preso, ele se enclausurou ali e não percebe. O criminoso, onde estiver, é também um prisioneiro da sua própria consciência, porque a consciência, todo o tempo, jorra para os campos da memória a luz do amor de Deus. E aquilo que está na nossa memória, registrado como sendo os nossos crimes inconfessáveis, a nossa consciência está sinalizando. E nós nos enchemos de sintomas sem saber de onde vem aquele mal-estar. E queremos que algum comportamento externo me liberte de um mal que eu carrego comigo, do qual eu vim para me libertar. Já o caluniador, né, aquele que levanta características do mal sobre outro, envolve-se na peçonha dos próprios atos. Olha que descrição que Emmanuel traz para nós: abismo das inquietações, prisioneiro da consciência, peçonha dos próprios atos. Esse é o ambiente espiritual que nós criamos para nós. Todas as vezes que minimamente
o nosso pensamento escapa para o mal, desejando o mal do outro. Então, emitem pensamentos destruidores como o pântano, os elementos mortíferos. Então, pântano, abismo, né? É o ambiente espiritual que criamos para nós. Ora, se nós criamos este ambiente espiritual para nós, quem nós vamos atrair para a nossa companhia? Os semelhantes. Seja na esfera das sintonias espirituais, seja nos relacionamentos no grupo de convivência. Nós vamos atrair para nós aqueles dos nossos companheiros que compartilham conosco esse mundo íntimo. E há uma forte atração vetorial. E às vezes nós dizemos assim, eu não sei por que eu só atraio esse tipo de pessoa para mim. Então, hoje nós vamos saber por quê. Nós atraímos porque é disso que nos alimentamos, é isso que nos compõe, é isso que eu vivo. E são essas pessoas que hão de se aproximar de nós. Ainda na lei das trocas, diz Emmanuel, que rege todos os fenômenos da vida, os semelhantes atraem-se uns aos outros. A pessoa que é muito sozinha e não atrai ninguém é um estado de indiferença dos seus sentimentos. É um estado de ausência da afetividade verdadeira. É um estado de ausência de solidariedade. E ao longo de um tempo, esse vazio não gera atrações. E a pessoa, mesmo sendo uma pessoa aparentemente inofensiva, ela tem um vazio interno tão grande que ninguém também compõe com ela. Então, odiar os que odeiam, retribuir o mal com o mal, seria abrir as portas em nós mesmos à selvageria dos que nos convocam às suas furnas de trevas. Então, as comportas, né, dessas posturas aqui, selvageria, né, quando a gente vê, né, no mundo que nós estamos vivendo, situações criminosas muito bárbaras, muito primitivas, né? E a gente diz, olha, nós já não somos tão primitivos assim, mas nós vamos buscar, sim, nos recônditos, nos abismos íntimos, que não precisariam ser estimulados, nós vamos sim buscar situações gravíssimas do passado que não teriam a menor possibilidade de serem vivenciadas, mas nós estamos indo buscar. Nós não estamos só mergulhados na anterioridade, que é este aspecto que eu vim transformar. Nós estamos indo buscar nesses abismos, nesses pântanos íntimos, nesse ambiente peçonhento, nós estamos chafurdados, indo buscar lá. E buscando lá, como os filtros morais não foram tecidos pelo trabalho do bem constante, não encontram resistência. E não encontrando resistência, vazam de nós espontaneamente. E muitas dessas situações difíceis que estamos vendo todos os dias nessas últimas décadas nos noticiários, essas barbaridades são criadas pelo ambiente permissivo dos costumes sociais vigentes nesse momento. A permissividade externa para o espírito que não tem freios morais íntimos é um estímulo para que esse conteúdo venha com uma carga violenta. Então dizemos, a liberdade é uma construção da responsabilidade moral. Isto não é liberdade, é uma permissividade porque os valores estão mal estabelecidos e há uma frouxidão de filtros que poderiam reagir a essas intempéries humanas. Então,
a lei das trocas que rege todos os fenômenos da vida. Os semelhantes atraem-se uns aos outros. Odiar os que odeiam, retribuir o mal com o mal, sem abrir portas, seria abrir portas em nós mesmos à selvageria. Esta lei de Talião, né, lei de troca, olho por olho, dente por dente, é o estímulo à vingança. Então, quando que o espírito reverte isso? Quando ele interrompe no seu campo de consciência o ímpeto da vingança e do revide. No capítulo do amar os nossos inimigos, que nós vamos entrar daqui a uns dias, vai dizer muito sobre essa questão. Quando que nós vamos interromper o fluxo com os desafetos? Quando interrompermos em nós o prazer mórbido do revide e da vingança. E alimentemos a chama benéfica que indique o caminho saindo do bem. Mas evitemos o incêndio devastador que aniquila as possibilidades da vida. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. Orai, mesmo que seja o seu inimigo, ore por ele. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Acendei a luz dos pensamentos nobres no círculo de sombras dos que vos tentam confundir, certos de que a maldade é o inferno dos maus, e que cada espírito carrega na vida o abismo tenebroso ou a montanha de luz dentro de si mesmo. Por mais que nos seja difícil estarmos com os nossos desafetos, nós precisamos ter um momento do nosso dia, seja no amanhecer ou no anoitecer, que nós vamos nos dedicar a levarmos a Ele, através da prece, os melhores sentimentos que nós temos por um filho, por um irmão querido, por um grande amor da nossa vida. Vamos transfundir. É como se nós acionássemos esse conteúdo construído em nós do bem e direcionássemos para aquela pessoa. Esse é o primeiro ponto de partida para que a gente possa se reconciliar com os nossos desafetos. Irmãos queridos, que tema pesado esse, né? Mas que importância para todos nós alimentar o campo mental dessa verdade que é fundamental para nós, se nós realmente estamos desejosos de nos iluminar. Então, e sem luz, para onde vamos? Né? E se queremos ter a luz, é necessário que nos empenhemos em retirar de nós qualquer sentimento, de qualquer vibração, não vou nem dizer sentimento, mas qualquer modo de sentir contrário ao bem e à verdade. Então, como a Célia começou o comentário dela, quantas vezes e quantas milhares de vezes na convivência com as pessoas mais desafiadoras, a gente tem vontade de sumir, tem vontade de abandonar, né? Tem vontade de descansar daquelas situações conflituosas que muitas vezes nós sentimos que não merecemos. Se não merecemos, no mínimo necessitamos. Né? Entre merecimento e necessidade existe um espectro muito amplo. Né? E é isso que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, nos oferece oportunidades para que possamos nos redimir ante nós mesmos, através daqueles que nos cercam. Então,
nos esforçarmos para dar mais um passo e um passo a mais nos relacionamentos que nos são desafiadores, certamente eles vão retirar de nós as imperfeições incrustadas no nosso mundo íntimo. Nós queremos imputar, claro, em função do nosso extremado orgulho e egoísmo, imputar no outro a responsabilidade daquilo que nós sentimos que chamamos de dificuldade. Só que todos os dias a gente repete a mesma coisa. Eu não sei como a gente aguenta e nem como vocês aguentam. Todos os dias é a mesma coisa, a mesma repetição, né? Que não é o outro, que de maneira alguma é o outro, que sempre as questões estão em nós, as dificuldades são nossas e o outro apenas e tão somente nos mostram. É isso que o outro faz, né? Então, a repetição é diária, todo o tempo, muda a lição, muda o tema e o assunto é sempre o mesmo. Mas nós precisamos disso. Precisamos enxergar a nós mesmos e nos conscientizar disto. E aí, para reforçar uma vez mais, de novo, outra vez, o mesmo assunto de sempre, nós vamos comentar aquele texto que iniciamos ontem, intitulado Tolerância e Coerência. Um exemplo de Jesus que deve ser para nós motivo de muita reflexão. Quando ele diz assim, Emmanuel diz assim: Jesus disse, amai os vossos inimigos. E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los, através dos seus próprios exemplos de humildade, sem servilismo e de lealdade, sem arrogância. Então, às vezes, quando com muita dificuldade a gente consegue fazer o bem, às vezes a gente faz com arrogância, dizendo que nós somos melhores do que aqueles que estão nos desafiando. Mas aí ele traz uma questão que eu gostaria de demorar o nosso pensamento nesse comentário. Ele diz assim: a pretexto de amar os inimigos, ser-lhe-ia lícito afastá-lo da pequena comunidade, a fim de preservá-la. Eu vou ler o texto todo para a gente comentar. Mas preferiu estender-lhe as mãos fraternas até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar os companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso se torne possível. Está dizendo aqui de Judas. Então, vamos refletir juntos sobre isso. Quantas vezes, diante de uma situação, isso acontece muito com as mulheres, elas se unem a um companheiro que depois, ao longo da convivência, elas percebem que aquele companheiro não é bem um exemplo para os filhos. E pensam na separação para que os filhos não tenham a convivência com aquele nível de dificuldade. Isso é uma das questões mais comuns e procuram muitas vezes se afastar para não comprometer. Nós, obviamente, não estamos aqui nem para julgar, nem para aprontar caminhos, de maneira nenhuma. Nós estamos dando um exemplo, mas vamos dar outros, que aí a gente vai se encaixando. Às vezes, a gente diz assim: vamos afastar uma laranja podre para não contaminar as outras laranjas do cesto. A gente diz isso, né? Vamos afastar um companheiro que está perturbando a situação geral, porque se a gente não afastar aquele companheiro, ele pode tornar muito difícil a situação do grupo. E nós vamos falando muitas coisas nesse sentido de
em função das nossas dificuldades íntimas, da falta de tolerância, da falta de persistência no bem, nós vamos elegendo comportamentos como esses, justificando em cima de algumas questões. Porque aquele espírito, aquele ser, na nossa convivência, torna-se para nós elemento de desafeto, elemento de dificuldade no relacionamento, né? Mas o que Jesus faz para nos ensinar? Essa é a questão. E que nós necessitamos de nos empenhar muito para poder solucionar aquela questão. Então, quando ele diz que ele preferiu, de vez afastar Judas, que poderia contaminar os 11 com suas ideias materialistas e equivocadas sobre o reino de Deus, ele prefere mantê-lo junto dele e dos outros. Ele prefere. Ele prefere fazer isso até a última crise de deserção, porque Judas vai tendo ao longo daquela convivência várias crises de deserção. E nós também somos assim, nós temos crises de desistir uns dos outros. Não sei se eu quero continuar, não sei se eu quero prosseguir. São crises de deserção. Desertar de novo outra vez, como a Célia começou a colocar no Evangelho, que quando a gente desiste de nós mesmos, de construir em nós o que aquela convivência iria nos permitir. É óbvio que Jesus não tinha que construir nada perante Judas. Tudo em Jesus já estava construído. Ele só estava exemplificando para nós as suas construções. Mas nós não estamos nesse momento falando de Jesus, nós estamos falando de nós. Então Jesus, ele resolve, ele decide, né, permanecer ao lado dele até a última crise de deserção na hora do beijo. Ensinando-nos o dever de auxiliar os companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso nos torne possível. Por quê? Pode ser que a situação do outro, que as escolhas do outro sejam tão arraigadas a equívocos, a más interpretações, que ele não consiga chegar aonde ele precisa com ele mesmo. Mas nós, da nossa parte, estaremos juntos até o último instante que este Espírito permitir. E a insistência de nos mantermos lado a lado, de não nos afastarmos, mesmo que tenhamos todas as possibilidades. Aqui é meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque aqui é meu lugar de renúncia, meu lugar de testemunho, meu lugar de abnegação. Aqui é o meu lugar, o lugar onde eu fui posta por um planejamento reencarnatório para que eu possa efetivamente expandir o que há de divino em mim. E o outro é essa chance extraordinária. Então eu achei esse parágrafo de uma grandeza capital, magnífica, porque ali no lar, no cadinho dos desafios diários,
nós nos mantermos cristãos, nos mantermos na prática da caridade, de relevar o mau humor, de relevar as exigências, tantas vezes descabidas, exigências descabidas, mas quanto mais alguém exige de nós, mais esse alguém dilata na nossa intimidade a capacidade de servir. E ninguém no mundo desenvolve a caridade sem a prática do servir. Então o Espírito não sabe que ele está nos dando a oportunidade muitas vezes, mas está. Ele não sabe que ele está contribuindo com a nossa verdadeira lapidação. Principalmente quando nós nos colocamos no movimento de servir, com bom ânimo, sem revolta. Porque servir com revolta não é servir, né, amigos? Servir, nós temos que servir dilatando a capacidade de amar. Isso que é servir. Então, essas reflexões, elas são magníficas, né, para todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, que oramos para iniciar o nosso dia com alegria e com bom ânimo. Nesse momento, Senhor, que queremos nos fazer melhores, que estamos desejosos que o nosso pensamento permaneça vinculado ao Seu, que os nossos corações permaneçam, Senhor, na mesma frequência que vibra o Seu, para que nesta hora da nossa vida possamos nos tornar mais e mais cristãos. Possamos fazer da nossa existência um tempo de renovação aos nossos espíritos, cansados de errar, cansados de desistir, cansados de abandonar, cansados, Senhor, de não seguir os Teus passos, de não nos conduzirmos ao bem e à verdade. Então, Senhor, nós te rogamos que o Senhor, com sua equipe socorrista, que ampara toda a humanidade, possa estender suas mãos generosas para nós, para que possamos nos erguer das nossas dificuldades íntimas, respirar a atmosfera da esperança, do bom ânimo, da confiança, em dias sempre melhores. E é nesse clima, Senhor, de fraternidade, de esperança, que queremos lembrar dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesta hora abençoada eles sejam envolvidos com paz e com amor. Que aqueles espíritos, tantas vezes que os obsediam, possam igualmente serem recolhidos pela generosidade do Seu amor, conduzidos às unidades de tratamento da nossa casa, terra de Ismael. E assim, Senhor, que durante esse dia possamos nos compromissar com esta nação de luz, com esta pátria do Evangelho, nos tornando servidores, aonde quer que nos encontremos, que possamos servir em Seu nome e que as vibrações luminosas possam nos alcançar. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença generosa, pelo Seu amor, e que nesta hora sejamos instrumentos do bem.
aonde quer que nos encontremos. Sê conosco, agora e sempre.